Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Juliana Pinto. Estarei com vocês ao longo dessa aula falando sobre lançamentos horizontais e oblíquos. Então, para isso, a gente vai fazer uma breve revisão dos pré-requisitos para a compreensão do lançamento horizontal e lançamento oblíquo, seguido de lançamento de projéteis, entender como é o movimento do lançamento de projéteis, lançamento horizontal e aí lançamento oblíquo, ok? Nosso primeiro pré-requisito é entender a diferença entre grandezas escalares e vetoriais. Eu sei que vocês já tiveram aula sobre esse assunto, eu peço que quem não ainda está habituado a fazer as contas com grandezas vetoriais, voltem lá nas aulas anteriores sobre cálculo com grandezas vetoriais, tá? Só vou esclarecer aqui rapidamente para vocês, grandezas escalares. Massa, tempo, temperatura são aquelas que é suficiente você ter um número, 5 quilos, e a unidade de medida, claro. 5 quilogramas é suficiente. 5 graus Celsius é suficiente. Agora, grandezas vetoriais, não. 120 km por hora é uma velocidade, mas se você tiver um contexto ali de um acidente de trânsito, você precisa saber, estava na horizontal, indo para o sul, indo para o norte da rodovia, todas essas informações são importantes, tá? Então, deslocamento, velocidade, aceleração, que são coisas, grandezas que a gente vai ver ao longo dessa aula, são grandezas vetoriais. E aí a gente vai precisar fazer contas com elas, tá? Contas como assim, soma de vetores. Se eles estiverem no mesmo sentido, suponha uma correnteza e um barco. Se o barco estiver no sentido da correnteza, a resultante é a soma dos dois vetores. Agora, se ele estiver contra a correnteza, a resultante vai ser a subtração dos dois vetores, como vocês estão vendo aí na tela. A decomposição vetorial é o oposto da soma. Você vai desmembrar um certo vetor, Como vocês estão vendo aí, esse vetor vermelho está numa certa inclinação alfa, E aí, por alguma razão, é importante que a gente saiba a parte x desse vetor e a parte y desse vetor. Como nós veremos no lançamento oblíquo, somente tem aceleração no eixo vertical. Então, somente o eixo vertical vai alterar o módulo da velocidade. Então, é importante saber qual é o eixo horizontal da velocidade e qual é o eixo vertical da velocidade. Como nós faremos isso? Eu vou pedir para vocês olharem sempre o seguinte: o vetor que estiver coçando o seu ângulo, ele vai estar ligado à função cosseno. O vetor que estiver distante do seu ângulo está acenando, então vai ser função seno. Então, para decomposição vetorial, se você não entendeu isso aí, volta lá nas aulas anteriores, tá bom? Mas, para quem já está ciente disso aí, só lembrando, está coçando o seu ângulo, vai ser V cosseno. Está longe do ângulo, vai ser V acenando para o ângulo, tá bom? Essa primeira equação, só lembrando vocês, como é que se obtém depois de volta, tá? A volta é a seguinte, aplicando Pitágoras a esse triângulo retângulo aí, V é a hipotenusa, então V ao quadrado vai ser VY ao quadrado mais VX ao quadrado, tá bom? Outra coisa que a gente vai precisar lembrar é o MRU, MRU é aquele movimento com velocidade constante, movimento em linha reta com velocidade constante. E aí você tem um ciclista avançando 6 metros a cada segundo, são deslocamentos constantes para tempos constantes, tá bom? Vimos também no MRU a equação do sorvete, que é usada para quando eu tenho móveis diferentes, se eu quero ver uma ultrapassagem, em quanto tempo eu consigo ultrapassar um caminhão numa rodovia? Eu vou usar essa equação aí do sorvete. Função de posição, que a gente chama ela. Lembraremos também, precisaremos muito também disso aqui, da transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, transformação de velocidades, tá? Eu fiz esse procedimento aqui nas aulas de MRU com vocês, mostrei por que desse 3,6 e pedi neste caso, tá? Só nesse caso você pode pensar o seguinte, quando eu for para as unidades pequenas, eu divido por 3,6. Quando eu for para as unidades grandes, para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, nesse caso, dá para você pensar dessa forma, tá bom? Mais um pré-requisito, cheio de pré-requisitos, Essa nossa aula. Movimento retilíneo uniformemente variado,
Isso aqui vai ser a base de todo o nosso conhecimento lá de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. O movimento variado, eu apresentei para vocês, é um movimento com aceleração constante, né? E aí a velocidade vai mudando em porções iguais, aceleração constante. E eu apresentei para vocês 3 equações que eu falei que são as equações da vovó, lembra disso? Né? Aí você tem a equação, ó, vi vovó atrás do tacho, você vai usar ela ainda. Você tem sei que só a vovó tem aquele troço quadrado que parte ao meio. E a equação de Torricelli, vi ao quadrado, vovó ao quadrado, mais 2 atrás de sorvete, com os seus respectivos gráficos aí, ó. Tudo isso vai aparecer novamente nos lançamentos horizontal e oblíquo pra gente, tá bom? Ainda uma revisão, ainda revisando, né? Movimento sob a ação da aceleração da gravidade. Lembrei a vocês o seguinte, ó, vocês vão usar as mesmas equações, né, da vovó, equação de posição, equação de velocidade e a função de Torricelli, porém, agora a nossa aceleração vai ser G, a gravidade, né? E ela sempre vai ser apontando para baixo. Eu sugiro que vocês adotem esse referencial que é o convencional, tá? A aceleração apontando para baixo, acelerando os corpos no sentido do centro da Terra, tá bom? Então, nós vamos sempre substituir a aceleração nessas equações com menos 10, que é o vetor aceleração da gravidade para baixo, tá bom? Ah, professora, mas eu aprendi que se lançar para cima subtrai, arremessar para baixo soma. Opa, calma aí, vamos pensar o seguinte, ó. O vetor aceleração da gravidade é uma constante física, então ele tem sempre o mesmo valor. Não vamos ficar variando ele à medida que a gente queira, tá bom? Vamos trabalhar assim? Adotar um referencial padrão e seguir esse referencial padrão? Pode ser? Então, olha, aí sobre isso que eu acabei de comentar, se eu arremessar para cima, então se eu arremessar para baixo, como é que vai ficar agora se o G vai ser sempre negativo? Vai ficar desse jeito aí, ó. Um projétil é lançado do solo verticalmente para cima, com velocidade de 30 metros por segundo. Então, ó, a velocidade inicial vai ser para cima, positiva, 30 metros por segundo. Né? Admitindo a aceleração da gravidade local igual a 10, então o nosso G vai ser sempre para baixo. É uma constante física, sempre negativa e sempre para baixo. Desprezando-se a resistência do ar, determine a altura máxima atingida. Ah, eu lembro que eu falei para vocês também que tem uma daquelas 3 equações lá da vovó, e quando o problema mencionar a altura máxima, você joga nela. Aposte nela, que é a equação de Torricelli, que é essa aqui, ó. V ao quadrado, vovó ao quadrado, mais 2 atrás de sorvete. Quando o problema mencionar a altura máxima, pode arriscar nessa daí, que é quase 100% de chance que você vai conseguir chegar a algum lugar mais rápido, tá bom? Então tá, ó, no ponto de altura máxima, num lançamento para cima, num lançamento simples ainda, tá? Estamos começando aí, aquecendo. No lançamento para cima. Quando ele chega na altura máxima, o que acontece com a velocidade? Ele desacelera, para e depois acelera novamente, né? Então lá naquele ponto de altura máxima, a velocidade final do seu móvel é 0. Então substitui 0 ali embaixo. A velocidade inicial foi dita no problema 30, mais 2 vezes a gravidade para baixo, queremos saber o deslocamento que ele fez até a altura máxima. 30 ao quadrado dá 900, eu já vou jogar esse 900 lá para o outro lado negativo, e aqui vai dar menos 20, ΔS, seguindo aqui a nossa conta, eu posso ter a incógnita, no caso o ΔS negativa? Nunca, né? Então, eu vou multiplicar a expressão inteira por menos 1, porque eu não posso ter um fator negativo multiplicando o ΔS, que é a nossa incógnita, qualquer expressão matemática, né? Então, vai ficar 900, depois que eu multiplicar todo mundo por menos 1, já vou dividir o 20 aqui, ó, vai ser o deslocamento que ele fez, né? 900 dividido por 20 vai dar 45 metros, que foi a altura máxima percorrida por esse objeto. Agora o outro, olha, um projétil é lançado verticalmente para baixo, agora eu arremessei o negócio para baixo, né? A partir de uma altura de 60 metros.
e atinge o solo em 3 segundos. Admitindo a aceleração da gravidade local como 10 e desprezando-se a resistência do ar, determine a velocidade de lançamento. Aí aqui eu coloquei ainda a velocidade com a qual ele atinge o solo para a gente treinar. Então vai ficar assim, ó. A altura agora foi fornecida, né? O ΔS foi fornecido de 60. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu considerar o solo como sendo o zero, a altura de onde ele foi arremessado vai ser o 60, né? E se ele for arremessado para baixo, então eu vou ter um deslocamento na direção do solo, na direção do zero. Então eu vou substituir o deslocamento menos o ΔS. Tá? Atenção a esses vetores, tá bom? Vetores para baixo, negativo. Vetores para a esquerda, negativo. Para cima, positivo. Para a direita, positivo, tá? Mas o que eu tenho aqui? Tempo. Tempo, ok, são 3 segundos, é uma grandeza escalar. Admitindo a aceleração da gravidade menos 10, queremos... Então, vou passar para um slide em branco aqui. Vai ficar assim, ó. Vamos colocar o nosso ΔS negativo, não é isso? Temos o tempo de 3 segundos de queda. O G é sempre para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí nós queremos, deixa eu voltar lá, queremos a velocidade de lançamento V0, lançamento. E aí são 3 equações da vovó, né? Vi vovó atrás do tacho, sei que só a vovó tem aquele troço quadrado que parte ao meio, né? Então, dessas 3 equações, qual delas tem ΔS só? Tem a de Torricelli, né? Que eu falei que a gente vai usar muito em altura máxima, mas a de Torricelli ela não tem o tempo, que foi fornecido de 3 segundos. Então, nós vamos ficar com a outra opção que tem ΔS, que é aquela assim, ó. Sei que só vovó tem aquele troço quadrado que parte ao meio. E aí, ó, mas cadê S0? Eu só tô vendo S's, professora. Se você passar o S0 lá para o outro lado, não é um ΔS? Né? S menos S0, final menos inicial, né? ΔS. Então, ele tá ali escondido, né? Ou você pode simplesmente falar assim, olha, o S puro, o S final, a posição final é o chão. A posição inicial é 60. A velocidade de início é o que eu quero saber. O tempo é 3 segundos, menos, eu já vou colocar aqui o menos da gravidade, tá? Vezes 3 segundos ao quadrado sobre 2. E aí, ó, passando 60 para o outro lado, já vai ficar o menos 60, que é esse cara que eu coloquei aqui, ó, o deslocamento negativo. E isso vai ficar 3V0 menos 9, 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45. Passo 45 somando lá para o outro lado. Menos 60 mais 45 é igual a V0. 3V0, né? 60 para 45 vai dar 15. Então, deu 15. 3V0. Vamos continuar essa conta lá em cima? Então, passo 3 dividindo, né? E você vai achar o V0, velocidade inicial. Opa, só um detalhezinho, tá? É menos 60 mais 45 tá dando menos 15, menos 15, menos 5 metros por segundo. Ah, não tem como, professora. Esse menos aí, o que é? Você não arremessou para baixo? Então, pronto, porque o vetor velocidade é para baixo. Tá tudo certinho aí, ó. Ah, e se além disso ele perguntasse qual era a velocidade final? Aí você poderia usar vi vovó atrás do tacho, por exemplo, ó. Para encontrar a V final,
Você utilizaria vi, vovó, atrás do tacho, porque agora você já tem a velocidade inicial, tá? Então vai ser, ó, v é o que eu quero saber, menos 5, menos 10, não esquece dos menos, hein? Menos 5, menos 30. Menos 35 metros por segundo é a sua velocidade com a qual ele atinge o solo, é a velocidade imediatamente antes dele chegar ao chão. E é para baixo, por isso esse sinal de negativo aí, tá bom? A professora, nas opções não tinha o sinal de negativo, então lá no enunciado da questão pode dizer que ele tenha falado assim, calcule em módulo. Aí é só você ignorar o sinal de negativo, tá? Mas para você saber, para você fazer o procedimento todinho certinho, é importante colocar ele, tá bom? Vamos ao que interessa agora, né? Suponha uma situação em que você tenha um avião que vai lançar mantimentos para uma ilha onde tem pessoas perdidas, né? Aí, ó, a figura a seguir mostra um avião de socorro voando horizontalmente com uma velocidade de 360 km por hora. O avião deve lançar pacotes de mantimentos para pessoas numa região ilhada, porém a 400 metros do local por razões de segurança, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar. De que altura esses pacotes devem ser abandonados pelo avião? E aí? Olha essa trajetória que você está vendo na figura aí. É uma semi-parábola, né? Bom, esse exemplo que eu citei, ele é um lançamento horizontal, porque o avião está voando horizontalmente, certo? Então, como ele só tem velocidade horizontal no início e abandona um certo objeto, aquele certo objeto no início do problema, ele também só tem velocidade na horizontal. Só que a gravidade passa a atuar sobre ele, então ao mesmo tempo que ele tem essa velocidade constante na horizontal, ele passa a ter velocidade vertical por causa da ação da gravidade, tá? E aí nós vamos fazer o que nesses casos? Separar, desmembrar os dois movimentos. Escreve lá no seu caderninho de resoluções, movimento horizontal ou simplesmente horizontal e vertical, para você entender quais os parâmetros que atuam na vertical e quais os parâmetros que atuam na horizontal. Lembrando que na horizontal nós temos MRU, né? Nossa única equação vai ser ΔS sobre ΔT, e a velocidade inicial vai ser a própria velocidade em x, porque no início do problema o seu avião, a sua bola rolando sobre uma mesa, só tem velocidade no eixo x. Já na vertical, que você tem a atuação da gravidade, como está descrito lá naquele exercício, o seu pacote ele é abandonado verticalmente. Então, no início do problema, a parte y da velocidade é 0. Aí a aceleração da gravidade, a cada 1 segundo faz o quê? Aumenta em 10. Essa velocidade aí, aumenta em 10 para baixo, tá? E aí você vai usar as 3 equações da vovó, tá? Só substituindo o menos 10 aqui no lugar da aceleração em cada caso. Ok? Olha esse exemplo aí. Você tem uma bola rolando sobre uma mesa, é um exemplo só de fixação mesmo, bem simplesinho, modelo. Exemplo modelo, que a gente chama. Tem uma bola rolando sobre uma mesa com uma velocidade horizontal V0. Essa velocidade horizontal é de 4 metros por segundo e a altura da mesa é de 80 centímetros. Então ela tem 40 metros por segundo de velocidade e a altura da mesa é 80 centímetros. Vamos transformar de uma vez esses 80 centímetros? Centímetros, 100 são 2 zeros. Então eu vou andar 2 casas. Vai ficar 0,80 metros de altura da mesa, né? Se o nível solo for o 0, lá no topo é o 80, certo? Qual o alcance horizontal? Nós queremos saber quem é o ΔSx. Então, escreve no seu caderno de soluções, assim, ó, horizontal,
e vertical. E aí você sabe que na horizontal você vai usar apenas ΔS sobre ΔT, porque é um MRU. Você tem a velocidade, você quer o ΔS horizontal, mas você não tem o tempo. E aí, nós vimos no slide anterior, aqui atrás, que o que une essas duas coisas é o tempo, porque ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele começa a acelerar para baixo, ele começa a aumentar a sua velocidade para baixo. Então, ao mesmo tempo, essas duas coisas estão acontecendo. Então, eu vou lá na vertical, calculo o tempo, depois volto com ele para os parâmetros da horizontal e encontro o ΔS em x, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Só que na vertical é um movimento acelerado. Eu tenho 3 opções. Quais são as 3 opções? Vi vovó, atrás do tacho, sei que só vovó tem, aquele troço quadrado que parte ao meio, e vi ao quadrado, vovó ao quadrado, mais 2 atrás de sorvete. Então, já escreve essas 3 equações aí lá no cantinho da sua prova, né? Você que tem dificuldade de memorizar, já chega e escreve elas. E depois você consulta se precisar. Então, na vertical, nós temos o ΔS, ó, posição final é o chão, posição inicial é 80 centímetros ou 0,80 metros. Tem o tempo? É o que eu estou querendo, né? Eu vou calcular o tempo aqui para substituir lá. Que mais que ele me deu? Tem a velocidade inicial em y? 0, lembra disso, tá? Todo lançamento horizontal, a velocidade em y inicialmente é 0. Então, eu já tenho tudo que eu preciso para substituir nessa equação 2 aqui, ó. Vamos fazer isso então. Portanto, vai ficar S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que o A vai ser menos 10. S é igual a 0, S0, 0,80, mais velocidade inicial é 0, é a parte y da velocidade, né? Então, eu vou desmanchar e já vou substituir negativo aqui, ó, do 10, certo? 10 sobre 2, t ao quadrado. Passo 80 para o outro lado, ele vai menos 80, 0,80, menos 5, t ao quadrado. Então, ó, passei o 80 para o outro lado, negativo, 80 dividido por 5, lembrando, né, sua incógnita nunca pode ser negativa, multiplica a equação inteira por menos 1, e aí fica todo mundo positivo. 80 por 5 dá 16. Já vou fazer direto aqui, gente, ó. 16. Aí passa a raiz quadrada desse 16, dá 0,4 segundos. Achei o tempo com os parâmetros da vertical. E agora eu vou lá responder a pergunta dele. Qual é o alcance horizontal? Então, olha, com o t de 0,4 segundos que a gente encontrou ali atrás, isso vai ficar, ó, velocidade, que é o próprio V0, ΔSx, que nós queremos saber, sobre 0,4. Então, vai ser 4, porque o V0 é igual a 4, passo 0,4 multiplicando, ΔSx vai ser 1,6 metros de alcance. Então, um exercício basicão, né, só de fixação. Vamos voltar para aquele exercício lá do avião, que a gente começou com ele. Como é que ficaria, então, a solução disso aí?
Ó, já vimos que tem unidades que estão em metros. O G está em metros por segundo ao quadrado. Importante, tá? Nas nossas questões envolvendo lançamento, quase sempre, se tiver alguma coisa em quilômetros por hora, você vai ter que transformar. Porque a gente vai usar o G, a constante 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso me obriga a transformar todo mundo para as mesmas unidades dessa constante, tá? Então, por exemplo, esse 360 km por hora são as unidades grandes para as unidades pequenas. O que você vai fazer? 360 dividido por 3,6 são 100 metros por segundo, né? A transformação. E aí você tem um ΔS de segurança em X, que são 400 metros. Agora ele forneceu qual tem que ser o alcance. Falou, o alcance tem que ser de 400 metros. Então, quando ele estiver a 400 metros daquela ilha, que ele vai soltar o seu pacote, o pacote. O que mais que ele forneceu? E só isso, né? Ele quer descobrir a que altura isso precisa acontecer. O que eu falei para vocês? Divide seu movimento, horizontal e vertical. Então, na horizontal e na vertical, quais são os parâmetros? Na horizontal, temos apenas ΔS sobre ΔT, porque é um MRU. Temos a velocidade inicial dele? Temos 360 km por hora. Nós já transformamos para 100 metros por segundo. O ΔS horizontal já foi fornecido também, 400 metros. Já na vertical, inclusive a nossa pergunta, né, é sobre um parâmetro que está na vertical. De que altura precisa ser abandonado esse objeto? Então, é o ΔSY que ele quer descobrir. Temos tempo? Ainda não, mas vou calcular o tempo lá na horizontal para voltar e substituir aqui. Não temos o tempo ainda. Temos a velocidade inicial? Foi abandonado, ele falou, no problema. Né? E temos o G. E temos o G igual a 10. Então, procedimento. Cálculo do tempo. Cálculo do tempo na horizontal. Vai ficar assim. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Velocidade é alcance sobre ΔT. Estou utilizando esta equação aqui. Equação número 1. Passo ΔT multiplicando, desce o 100 dividindo, ΔT vai dar igual a 4. São 4 segundos que ele demora para fazer a distância de 400 metros na horizontal. Esses mesmos 4 segundos é o suficiente para ele cair e chegar até as pessoas. Então, o próximo procedimento é o cálculo da altura, ou o ΔSY. Né? E aí, para encontrar ΔSY, lembra? Em Y tem aceleração, são 3 equações da vovó. Qual é a equação que tem ΔS e me dá a possibilidade de substituir o tempo? É a mesma que a gente usou no exercício anterior, essa aqui, ó. Sei que só vovó tem aquele troço quadrado que parte ao meio. ΔS é o que eu quero descobrir. Então, eu vou passar o S0 para o outro lado, S menos S0. A velocidade inicial é 0, qualquer número vezes 0 é 0 mesmo. Então, dá menos 10 sobre 2 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui é um ΔS menos 5
10 sobre 2 menos 5 vezes 16. Que dá 80. Dá menos 80, professora? Como assim? É um deslocamento para baixo. Por isso esse sinal de negativo aí, tá? Mas nas suas respostas, se ele pedir em módulo, é 80 puro. Bom, nas próximas aulas, a gente vai dar sequência com o lançamento oblíquo e o movimento circular, bom? Esta aula a gente vai ficando por aqui e vejo vocês na próxima. Obrigada pela atenção.